Olá, seja bem-vindo você que clicou neste vídeo, bem-vindo ao nosso canal Central Filosófica. Hoje vamos falar do projeto da modernidade em Habermas. O que significa modernidade para Habermas? Modernidade e Estado modernos são a mesma coisa? Democracia deliberativa, agir comunicativo. O que essas coisas significam? O que Habermas queria nos dizer com tais expressões? Para tratar deste assunto, eu convidei um especialista em Habermas, que é o professor João Paulo, ele que tem graduação e mestrado em filosofia. Professor João Paulo, seja bem-vindo ao nosso canal Central Filosófica. Tudo bem aí, João? Tudo certinho? É um prazer estar aí presente para esse debate aqui, para essa conversa aqui no Central Filosófica, né? Espero estar à altura aí de todos esses convidados ilustres que já passaram aí no canal, né? Faz alguns anos aí que eu não me aprofundo em Habermas, né? Então estou um pouco enferrujado, mas aqui vai ser uma excelente oportunidade de retomar aí os estudos aí que eu realizei, né, sobre ele aí no decorrer da minha atividade acadêmica. João, você também tem um canal no YouTube, não é? Você poderia nos falar aí, antes de iniciarmos a nossa conversa, falar um pouco aí do seu trabalho, do que você faz aí profissionalmente e também nas redes sociais. Sim, o nome do meu canal é Sublime Filosofia. É um canal sobre filosofia com vídeos mais curtos, né, com temas mais didáticos para a área aí do ensino médio. Então, para quem quer ler, né, ou ouvir alguns conteúdos de filosofia para o Enem, vestibular, né, ou até mesmo sobre curiosidades filosóficas, né, eu convido todos a participar, a darem uma olhada lá. Inclusive, tem, né, lives que eu realizo sobre autores, tanto da área da filosofia quanto da literatura, e um dos convidados nesses últimos tempos foi aí o professor João, né, que nos agraciou lá com o seu livro sobre o Maquiavel, né? Excelente obra, né? Excelente startup, também recomendo aí, pessoal, né? Para quem ainda não adquiriu o livro aí, correr atrás aí e garantir a sua cópia aí, que realmente não vai se arrepender. Muito obrigado aí por ter dado esse espaço aí para poder divulgar o canal. Depois Obrigado, no João. link na descrição Sim, dá para e o link eu, eu vou da sua colocar aqui live. na parte dos comentários o link do seu canal e já digo para quem nos acompanha que o canal do professor João Sublime Filosofia ele está na parte aqui do meu canal, dos canais parceiros, né? Se você olha nos canais parceiros do meu canal, lá você vai encontrar o canal do professor João Sublime Filosofia, vale a pena visitar, lá tem muito material bom produzido lá. Então, João, a sua dissertação de mestrado foi em Habermas, o projeto da modernidade, não é isso? Isso mesmo, né? O Habermas, eu trabalho os temas democracia e direito, segundo o filósofo Habermas, desde a minha graduação. Né? O meu tema do TCC foram os próprios conceitos, né? Direito e democracia, segundo Habermas. Depois, na especialização, eu trabalhei mais a questão da ética do discurso, né? E também a questão da solidariedade, no livro do Habermas, A Inclusão do Outro. E, né, tudo isso, então, me levou a desenvolver a minha dissertação do mestrado, que é sobre o projeto, né, o resgate, ou, né, melhor, né, a leitura do resgate do projeto da modernidade segundo o filósofo Habermas. Né? Então, todos esses estudos acabaram levando, né, até essa dissertação do mestrado. Certo. Inclusive, eu estou aqui com ela aberta aqui no meu celular em PDF. Eu já começo, então, te perguntando o que significa essa modernidade para Habermas e em que consiste esse seu projeto de resgate desta modernidade. E só mais uma questão junto com estas. Essa modernidade que Habermas menciona tem a ver com o Estado moderno? Sim. Então vamos por partes, né? Porque primeiro, Habermas ele apresenta essa noção de modernidade, né, como uma ideia de ruptura, né? Ruptura então com a antiga tradição e surgimento do novo, né? Então, segundo Habermas, né,
vários momentos históricos aí trouxeram essa ideia de modernidade, né? Como foi, por exemplo, da passagem da Idade Antiga, né, do Império Romano para a Idade Média, né, quando então modificou-se toda a estrutura de racionalidade que era proposta, né, entre os antigos e depois para para a Idade Média, e posteriormente, né, e aí o que o Habermas vai tratar dessa modernidade mais recente, né, dessa ruptura, né, mais recente, seria então, né, a partir ali da Revolução Científica, a partir da decadência, né, do domínio da Idade Média e surgimento, então, do capitalismo, descoberta do novo mundo, né, desenvolvimento das novas tendências filosóficas como racionalismo, empirismo, né, todos, então, esses processos contínuos que foram ocorrendo nesses últimos aí 500 anos, né, que acabou levando, então, essa nova concepção. Afinal, para Habermas, né, modernidade, então, traz a noção de algo novo, e que ele, então, agora deve partir da sua concepção a partir de sua própria lógica, e não se utilizar mais, então, da tradição, daquilo que veio com o passado, pois aí aquilo que é o tradicional, né, ele não consegue mais dar conta da demanda das novas questões que começaram a surgir, né, como foi o desenvolvimento do capitalismo, né, a questão, então, da descentralização do poder, né, presente no desse domínio da Igreja Católica, né, em todas as instituições sociais, né, então ocorre essa divisão, né, entre Estado e religião, algo que é muito bem proposto também lá por Maquiavel, né? Maquiavel, ele faz parte, então, desse início, né, de modernização, ao apresentar essa ideia, então, de separação, né, entre Estado e religião, né, na ideia de um Estado laico, né, e isso também é uma das ideias que traz essa noção de modernidade, né, segundo Habermas. E, além disso, Habermas ele se fundamenta muito, né, da ideia hegeliana de modernidade, né, nessa ideia, então, de todos esses processos históricos, sociais, culturais, religiosos, que foram, então, se desenvolvendo a partir ali mais ou menos do século XV, século XVI, né, com toda essa ideia, então, de separação, Estado, economia, religião, né, e que vai, então, ser desenvolvida aí uma nova concepção, né, e aí os próprios modernos, então, vão precisar responder às questões a partir de algo novo, né, e não mais, então, daquilo que era abordado anteriormente, né, tradicionalmente. Por isso que também tem a ver a ideia de modernidade, né, com a ideia de Estado moderno mesmo, né? Essa seria uma das ideias, né, uma das áreas a serem modernizadas, né, essa ideia de Estado moderno, né? Afinal, o governo, né, o Estado, ele tem que partir agora conforme sua própria lógica, conforme a sua própria estrutura interna, né, conforme até mesmo, né, utilizado aí, né, por Maquiavel, que você apresenta aí, né, no seu livro, nos seus estudos também, né, nessa nova, então, concepção, né, de modernidade. Espero ter respondido aí, né, essas primeiras Sim, questões aí. sim, sim. No caso, o Estado moderno, ele é contido pela modernidade, né? Ou seja, a modernidade ela se dá também no campo político, né? Porque, como você coloca, ela se dá em vários campos, né? No campo das artes, né? Da religião, claro, que essa separação da religião também vai para o campo da ciência, né? Até mesmo a ciência, ela tem a ciência, a revolução científica, né? Perfeito, isso. Para o Habermas mesmo, né? Tudo acaba, na modernidade, tudo acaba se autonomizando, né? Tudo acaba criando a sua lógica própria, né? Conforme você colocou a arte moderna, né? A partir por exemplo, do renascentismo, né? A ciência também se moderniza, né? Com o surgimento do racionalismo, empirismo, criticismo, e depois vem o positivismo, né? O positivismo, né? A ética também se autonomiza,
né, torna uma lógica própria, o surgimento do direito moderno também, né, não mais um direito então divino, como era proposto na Idade Média, mas sim um direito com sua legitimidade própria, né, com a sua legalidade própria, também estruturado na política, né, numa ideia então de Estado laico e autônomo, também da economia, né, com o surgimento então, né, do capitalismo, né, e da decadência do sistema feudal, né, tudo isso então vai se secularizando, né, vai se dividindo, e é a partir desse início dessas divisões de todas essas áreas do conhecimento, todas essas áreas de instituições, né, sociais, humanas, né, é que vai começar então a ser difundida essa última noção de modernidade proposta pelo Habermas. Bom, olhando aqui também na sua dissertação, outra expressão que você trabalha com ela é a ideia de racionalização da sociedade moderna e teoria do agir comunicativo. Em que consiste essa racionalização da sociedade moderna e essa teoria do agir comunicativo de Habermas? O que é isso? Ah, perfeito. Enfim, né, o conceito, né, a própria teoria habermasiana, né, da ideia de uma teoria do agir comunicativo é a tese central do Habermas, né? Vai ser a partir dessa concepção é que vai ser, então, difundido, né, toda a estrutura do pensamento habermasiano. Né? Tanto é que a obra máxima do Habermas, né, os 2 volumes de teoria do agir comunicativo lá da década de 80. Né? E a partir desse livro, então, ele vai apresentar a ideia de que essa modernidade vai se secularizar, né? Vai apresentar todas essas estruturas autônomas, né? Das várias instituições sociais, por conta dessa nova concepção de racionalização. Né? Afinal, a ideia, então, da razão, do racional, é algo que sempre esteve presente na filosofia. Né? O conceito razão é o conceito que permeia, né, basicamente toda a filosofia. Né? A ideia principal, a ideia central. E o que o Habermas, então, reparou é que, né, a partir dessa estrutura da modernização, que, conforme a gente já viu aqui, não é algo, então, que se deu de um dia para o outro. Né? O processo de modernização e de racionalização, né, ocorreram, então, através de vários momentos, através de várias percepções, através de várias ideias que foram surgindo, né, nesses últimos 500 anos. Né? E uma das principais, então, foi essa ideia de divisão entre mundo da vida e sistema. Né? Para o Habermas, né, tem muito essa ideia, então, de que até a Idade Média, mundo da vida e sistema, né, caminhavam conjuntamente. Né? O mundo da vida a gente pode entender que através da cultura, através da sociedade e através da personalidade. Então, essas 3 concepções, né, antes se faziam presentes como uma totalidade até a Idade Média. Né? E somente, então, com o surgimento da modernidade, né, essa racionalização, então, foi se desacoplando. Né? Mas a estrutura, então, do mundo da vida, ela engloba essas 3 partes: cultura, sociedade e personalidade. E também, né, com o surgimento da modernidade, dessa última concepção de modernidade, né, além do mundo da vida, há também o sistema, né, com a arte, a ciência, né, a ética, o direito, e os 2 maiores que o Habermas, então, trabalha, né, que são as concepções de Estado e economia. Né? Para Habermas, então, né, o Estado e a economia eles vão se emancipar, né, nesses últimos nessa modernização, e tanto o mundo da vida quanto o sistema vão, então, trabalhar com racionalidades diferenciadas. Né? Por exemplo, né, para o Estado e para a economia, né, vai funcionar muito a ideia da razão instrumental, né, que depois vai ser desenvolvida também em racionalidade estratégica. Né? Algo que o Habermas traz, por exemplo, da ideia marxista e também das ideias de Adorno e Horkheimer.
Afinal, a gente tem que lembrar que o Habermas, né, ele é um dos filhos, né, da escola de Frankfurt. Então, ele teve muito acesso, né, ele teve muito acesso às concepções da escola de Frankfurt, né, os dois maiores, né, Kuhn, Adorno e Horkheimer, né. E para ele, então, nessa racionalidade estratégica, né, todo fim ele é relacionado através da utilização do meio, né, conforme a ideia do Estado, né? O Estado ele tem por fim o quê, né? Obter o poder. Né? Então, o poder vai ser o meio pela qual, né, o Estado então vai exercer a sua força, né, o seu controle. Né? E na economia então é a geração do lucro. Né? Então, o dinheiro vai ser o meio pela qual, né, vai ser é, desenvolvido, né, a ideia então de economia, que no caso, né, a economia capitalista. Porém, né, vai ser no mundo da vida que o Habermas vai reparar, então, a ideia de um terceiro mediador, né? Porque se para o Estado a mediação é feita através do poder e para a economia a mediação é feita através do lucro, né, do dinheiro, para Habermas, no mundo da vida, a mediação vai ocorrer através da solidariedade. E essa solidariedade é exercida através da teoria do agir comunicativo. Né? Essa teoria do agir comunicativo para Habermas vai trazer a noção, então, de que o telos, né? Ou seja, a finalidade da ação humana vai ser simplesmente o entendimento. Né? Então, no mundo da vida, quando você dialoga com alguém, quando você não quer deter nem o poder nem o lucro sobre ela, aí então o que se mantém é a teoria do agir comunicativo. Né? É essa solidariedade em que apenas queremos obter um entendimento de um sobre o outro, né? De um com o outro, através de algo no mundo, que é o que nós estamos realizando aqui. Né? É, esse diálogo, esse debate, né? Não é um diálogo tão interessado em questões, por exemplo, de obtenção de poder, né? Ou em questões que envolvam o lucro, né? O dinheiro, mas simplesmente o entendimento. Tanto é que para Habermas, né, a ação comunicativa ela vai se dar por meio aí, né, de, como é que eu vou dizer assim, por meio de 4 concepções, né, que é a inteligibilidade, né, ou seja, aquilo que eu digo para o outro, né, tem que ser expresso de forma a ser inteligível, ser então compreendido pelo outro. A ideia de verdade, já que aquilo que eu proponho então, né, tem que partir então de algo verdadeiro acerca do mundo, né? A veracidade, né, na ideia de sinceridade, né, aquilo que eu proponho, né, nas intenções do falante, do ouvinte, tem que ser então através desse entendimento sincero de um com o outro, né? E também, né, esse que é o mais difícil, né, na minha singela opinião, que é a mais difícil de ser alcançada, né, que é a correção, né, que é a partir do momento em que o melhor argumento é o que tem que ser reconhecido socialmente como válido, né? E, né, conforme a gente vê aí por toda essa polarização existente, né, no ambiente público atual, né, no quesito aqui, vamos colocar aqui no quesito brasileiro, né, é muito difícil a pessoa reconhecer que o seu argumento, né, muitas vezes não é o argumento mais coerente, mais inteligível, né, porque a pessoa sempre vai querer puxar a sardinha para o seu lado, né, isso tem que ser corrigido depois que a gente vai falar daqui a pouco, né, na ideia de ética do discurso, né, que a gente vai trabalhar daqui a pouco. Né? E lembrando também que o Habermas é da linha de pensamento, né, do giro linguístico, né, assim como, por exemplo, Wittgenstein, na ideia de que agora, né, a linguagem ela não é mais um meio de explicação do mundo, mas sim, né, a fonte principal, que é somente então através da linguagem, né, através então da comunicação, é que a gente pode compreender o mundo. Por isso que a teoria do agir comunicativo do Habermas, né, é extremamente essencial para a compreensão da realidade, para a compreensão do mundo, né? Porque tudo é realizado então através da linguagem. O papel da linguagem vai ser um papel extremamente essencial para o Habermas nas relações sociais, nas relações econômicas, nas relações políticas, né? Ou seja, nas relações
humanas como um todo, né? Em todos os âmbitos, em todos os aspectos. Essa expressão mundo da vida, me lembra muito também na arte, né, as expressões que ela usa. Isso tem a ver com a divisão sociedade civil e Estado? Estado, sociedade civil? Ou não? Ou ele não toca nessa divisão? O Habermas, ele toma, né, a concepção de mundo da vida, se eu não me engano, é do Husserl, né, se eu não me engano, né? Tem essa ideia, né, realmente de... a gente pode dizer que o mundo da vida, né, engloba todas as relações humanas, né? Não tem nada assim que não seja conseguido ser analisado sem ser visto através desse mundo da vida. Então, o mundo da vida é esse âmbito na qual as pessoas se relacionam, né? Tanto no seu aspecto individual, né, como é a ideia de personalidade, quanto na ideia cultural, né, que é uma questão então de regionalidade, né, quanto num aspecto social que envolve então, né, a humanidade mais aí globalizada, né, nessa ideia então de uma sociedade mais ampla, né? Então diz respeito também, né, à sociedade civil, mas não somente é isso, né? Envolve aspectos psicológicos, né, sociais e culturais, né? Entendi. João, sobre democracia, né? Quando se fala de Habermas, a gente lembra da ideia de democracia deliberativa. Enfim, como é que Habermas pensa a democracia? Sim. Para se chegar, então, né, à concepção dessa ideia da democracia deliberativa do Habermas, que é também, né, a ideia de democracia, uma ideia que vai ser extremamente importante para Habermas, né? Afinal, para se difundir a teoria do agir comunicativo, né, atualmente, né, deve ser levada em consideração a ideia de um campo político, ou seja, de uma ideia política que realmente traga a oportunidade, né, de diálogo entre todos os indivíduos. E o Habermas vai ver na democracia, né, essa noção, então, de poder aplicar tanto a teoria do agir comunicativo quanto o da ética do discurso. Mas, para isso, né, a gente tem que relembrar, algo até que eu esqueci de relatar anteriormente, é que o que acontece? Para o Habermas, né, apesar dessa secularização entre todas essas áreas, né, arte, ciência, ética, direito, política, Estado, economia, cultura, sociedade e personalidade, né, que resumindo, né, basicamente mundo da vida e sistema, ele não vai falar que um então deve estar em constante luta com o outro. Para Habermas, né, o mundo da vida e o sistema, eles ambos se necessitam e se complementam. Não tem como a gente tentar explicar a sociedade moderna sem analisar os aspectos autônomos de cada uma dessas áreas, né, mas também seus aspectos complementares. Agora, um problema que o Habermas vai perceber, né, nos últimos tempos é que vai existir aquilo que ele chama de colonização do mundo da vida. Como ocorre nessa colonização? Para Habermas, apesar dessa complementaridade entre mundo da vida e sistema, o sistema acaba sendo o elemento que mais se expande na sociedade moderna, né? Ele começa, então, a não só, né, influenciar no próprio meio sistêmico, mas começa a influenciar também, né, o mundo da vida. E isso acaba, então, com que as relações humanas acabam se burocratizando, acabam se sistematizando. E aquilo e o papel então da solidariedade, né, acaba ficando em segundo plano. E o que fica em primeiro plano, né, são as concepções então de poder e dinheiro, que é a lógica pela qual os sistemas Estado e economia, né, se realizam, né? Então as relações humanas começam então a se basear não mais na ideia de solidariedade, né, pelo viés do agir comunicativo, mas sim, né, começam a se pautar pela racionalidade estratégica, né, através dos meios poder e dinheiro, né, aí nas questões que envolvem o sistema. E é aí que vai morar o perigo, segundo o Habermas. Por que, né, perigoso? Porque a ideia dessa colonização do mundo da vida, né, acaba então retirando de si, né, toda essa concepção de relações humanas
livres, né? Afinal, um dos maiores objetivos de Habermas, né, é desenvolver uma sociedade moderna que seja emancipada, né? E aí a gente tem que lembrar daquela ideia lá iluminista, né, do iluminismo, né, até mesmo ali, né, difundido ali bem pelo filósofo Kant, né, dessa ideia então do indivíduo alcançar a sua maioridade, né? E aí que vem a ideia do projeto da modernidade, né? Porque o projeto inicial lá da modernidade, que a gente vê com após a Revolução Científica, né, com o Renascentismo também, com o Iluminismo, essa ideia, então, do ser humano se desenvolver através das suas próprias ideias, né? Dessa ideia, então, dele alcançar o conhecimento através de sua própria razão, né? Naquela ideia do sapere aude, né? Ousa saber, né? E aí algo que vai ser crítica crítica do Habermas, né? Tanto também com quem vai criticar o Habermas, né? Geralmente são os pós-modernos, né? E até mesmo os próprios filósofos da Escola de Frankfurt, né? Como Adorno e Horkheimer, que vai falar então que a modernidade chegou ao seu fim, né? Ela não conseguiu então se desenvolver, porque tudo aquilo então que devia ser desenvolvido através da solidariedade, através então da compreensão, né, da autonomia do conhecimento, dessa emancipação do ser humano, acabou então se instrumentalizando, acabou então girando pelo viés do sistema, né, com a racionalidade estratégica, né, proposta então lá pelo viés sistêmico, né? E aí então toda essa busca pela compreensão do conhecimento, pela difusão do conhecimento, né, acabou então culminando nesses desastres, por exemplo, que a gente vê, né, que ocorreram no século XX, né? Mas Habermas ele não vai dar essa ideia de fim então da modernidade como algo então vencido. Ele vai falar então que a modernidade apresenta uma possibilidade então de ser resgatada, né? Por isso que o título até mesmo minha própria dissertação é essa, né? Uma leitura sobre o resgate do projeto da modernidade segundo Habermas, né? Porque enquanto vários pós-modernos, né, e até mesmo Adorno e Horkheimer dão por fim, né, o projeto da modernidade, Habermas falou, opa, tem uma chance, tem um caminho. E esse caminho se inicia pela teoria do agir comunicativo. Então, para Habermas, a modernidade não existiu de fato. Não, aí que tá. Ela é ainda um projeto em execução. Mas então não foi concretizada. Não foi concretizado. Por isso que é a leitura do resgate do projeto da modernidade. Porque ela ainda está sendo realizada, mas essa realização ela está em constante disputa, né? Nessa questão, então, que envolve essa colonização do mundo da vida. Né? Então, a modernidade é algo, então, ainda em construção. Então, ela não pode ser dada como um projeto vencido, né? Algo que não aconteceu, né? Ela é um projeto em construção. Em construção. Pelo que você fala, eu vou entendendo que essa modernidade, na concepção de Habermas, significa um estágio de vida, um estado com E minúsculo, né? Um estado de vivência das pessoas em que as pessoas são emancipadas. Todas já são autônomas, não é? Seria ali o ideal iluminista, né? O cumprimento de um ideal iluminista. Isso. Ele até mesmo tem a concepção psicológica de Kohlberg, né? Se eu não me engano, Kohlberg, que trata essa ideia, então, de estágios, né, do desenvolvimento humano, né, emancipatório, né? Até chegar à sua emancipação plena, né, de ideia de um ser autônomo, né? E para isso que daí vai vir, né, primeiro, né, a importância da realização da teoria do agir comunicativo, né, de resgatar então essa ideia de que nas relações humanas não vale apenas então, né, as ideias de poder e de dinheiro, né, de lucro, né, propostas pelo sistema, mas também uma ideia de solidariedade, que é o que propõe, né, a teoria do agir comunicativo. E para isso, então, né, aí, quando a gente fala em teoria do agir comunicativo, a gente está falando de um viés social,
Aí, quando a gente parte, então, para a inserção do viés, né, político, aí a gente começa a trabalhar naquilo que ele chama de ética do discurso. Né? Ele vai falar, então, que nas relações públicas, né, entre as pessoas, e não somente no ambiente privado, né, que é onde a racionalidade comunicativa faz mais presente, né, ele tem que, então, extrapolar, né, os viés privados e entrar também no âmbito público. E isso ocorre, então, através da ética do discurso, que é basicamente, né, uma normalização maior, né, do uso, né, do comunicativo. E como que isso vai funcionar para Habermas, né, a ética do discurso? Ele vai trazer, então, a ideia de como podemos normalizar, né, determinadas leis a partir da própria comunicação. Para isso, então, né, deve ser levado em consideração, primeiro, o princípio do discurso, né, ou seja, o discurso ele sempre tem que estar aberto, né, como é que eu vou dizer assim? O princípio da ética do discurso, né, que antes ainda temos o princípio da universalização, né, que já é uma norma, ela só poderá ser válida se todos os envolvidos, né, ou seja, se toda a sociedade possam aceitar livremente então as consequências e os efeitos, né, dessa deliberação que aconteceu. Né? Então, para que, por exemplo, você legalize, né, ou legitime uma norma social, né, é necessário, então, primeiro haver um debate, haver um diálogo. Né? A gente pode pegar aqui como exemplo, né, a ideia da nossa área, que é a nossa área da educação, né? A ideia do novo ensino médio. Né? Para Habermas, só seria interessante, né, só seria possível adotarmos ideias aí do novo ensino médio, né, se antes houvesse, então, um debate livre entre todos os envolvidos, não só também, né, no aspecto educacional, mas sim da sociedade como um todo, para analisar, afinal, né, o que deve ser realizado, então, nesse novo ensino médio, de que modo deve ser feito, né, a partir do que, né, o que devemos levar em consideração, o que não levaremos em consideração, né, para quem será esse novo ensino médio, né, para quê, né, qual o objetivo, então, de que forma deve ser estruturado, tudo isso, então, todos esses questionamentos devem ser, então, debatidos livremente por todo mundo, sem excluir ninguém. Né? Então, nessa ideia de uma ética de discurso, não podemos deixar ninguém de fora. Né? Claro, né, respeitando todas as questões, como eu vou dizer assim, todas as questões éticas que envolvam, né, como, por exemplo, não dar voz, por exemplo, às ideias que firam os direitos humanos, né, então, né, que não sejam, então, preconceituosos, racistas, né, então há essa ideia de uma deliberação, né, nos seus limites éticos, né, nos próprios limites de concepções éticas. E também a questão, né, do próprio princípio da ética do discurso, onde as normas só poderão pretender a validade se todos, né, aceitarem, né, aquilo que foi debatido, que daí envolve lá a questão da teoria do agir comunicativo, né, que só serão então válidos, né, através da correção, né, só serão válidos os melhores argumentos, aqueles que então apresentem ideias mais coerentes, ideias mais verdadeiras, ideias mais sinceras, ideias mais inteligíveis, né, porque ninguém pode ficar de fora do discurso, né, é uma democracia plena, e aí, né, a gente insere então a concepção de democracia de Habermas, né, que às vezes eu fico até meio perdido, porque realmente eu penso Habermas, né, em uma linha de raciocínio complementar, né, em que um conceito vai puxando o outro, uma linha de raciocínio vai puxando a outra, né, e algo que até me trabalha, assim, nossa, mas se abrange muitos conceitos habermasianos, né, de uma vez, né, você poderia ter limitado mais que a sua dissertação em certos aspectos, mas é que eu mesmo não consigo entender plenamente Habermas se eu não for religando, né, como se fosse uma corrente, né, de uma concepção na outra. Porque para falar lá da ideia de racionalização e modernização, isso foi combinando, né, em todas essas concepções, todos esses conceitos trabalhados até agora, até chegar então na democracia deliberativa.
né? Porque a democracia deliberativa se utiliza da ética do discurso. E a ética do discurso se utiliza da teoria do agir comunicativo. E a teoria do agir comunicativo só foi possível, né, com essa divisão entre mundo da vida e sistema, que só foi possível, então, com a ideia dessa modernização, com essa nova ideia de racionalização. Então, uma coisa vai puxando a outra. Né? O que diferencia, então, ali o agir comunicativo da ética do discurso? O agir comunicativo está no plano político, é isso? No plano mais sistemático. Eu estou satisfeito aqui com a sua contribuição, né? Cumpriu aqui o meu roteiro, e eu agradeço aqui imensamente a sua participação aqui em meu canal, fazendo aqui elucidações super interessantes acerca do pensamento de Habermas. Muito obrigado. Sou eu que agradeço aí, João, muito obrigado mesmo pela oportunidade de poder apresentar um pouco mais de Habermas aí, né? Espero que consiga ter apresentado aí um Habermas mais sintético, né? Mais resumida aí, porque a obra do Habermas é uma obra extremamente extensa, né? Que abordamos aqui, né? Se a gente for pegar aí, acho que dá de 5 a 10% de tudo aquilo que o Habermas produziu, né? E o cara está ainda com 92 anos, né? Ainda está inativa, né? Pode ser que surjam aí novas ideias, né? Outras novas concepções aí de Habermas, mas enfim, né? Do pouco que eu analisei, estudei, né? Espero aí que seja do agrado aí do pessoal. Muito obrigado aí a quem acompanha o canal Central Filosófica do professor João. É realmente um projeto excelente, né? Atualmente necessário, né? Contemporâneo, né? Realmente, né? Os debates ali, as ideias trazidas ali nas palestras, nas comunicações aí, em todas as lives aí que o professor João proporciona aí, realmente são extremamente relevantes aí para a atualidade, né? Recomendadíssimo aí nesses nossos tempos, né, que infelizmente, estão ficando cada vez mais obscuros, né? É uma luz aí, né, na escuridão, basicamente. Eu agradeço imensamente, tá, por ter participado aí. Muito obrigado. Obrigado, professor. E, de igual modo, eu digo mesmo do trabalho do professor João Paulo, lá no canal de Sublime Filosofia, né? Ou seja, temos aí preocupações correlatas. E para você que nos acompanhou até agora, se você esqueceu, deixe aí o seu joinha nesse vídeo, compartilhe com mais pessoas, deixe perguntas, comentários. Como eu sempre digo aqui, sua pergunta ou comentário poderão ser objeto de uma nova discussão. O meu abraço e nos veremos em um próximo vídeo.